Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar início a uma nova live, né, da Comissão de Avaliação, com o professor Virgílio César da Silva e Oliveira, que é da Comissão de Avaliação e que tem feito um longo trabalho em torno da temática e da importância dos egressos no programa, no Profiap. Então, o professor Virgílio é bacharel em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é doutor em administração pela Universidade Federal de Lavras, docente da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Federal de Juiz de Fora, professor do Profiap, da Federal de Juiz de Fora, e integrante da Comissão de Avaliação do Profiap, e tem desenvolvido um trabalho muito preciso e muito importante de compreensão da dimensão dos alunos que defenderam suas dissertações e que hoje são egressos para o próprio Profiap. Então, vou passar agora a palavra para o professor Virgílio, que vai fazer uma apresentação, né, sobre esse tema, e em seguida a gente abre para o debate. Boa noite, professor Virgílio. Cláudia, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria deixar uma boa noite especial aqui para discentes do Profiap, para egressos, né, que receberam o convite, e a intenção hoje é realmente bater um papo sobre duas edições, né, da pesquisa, desse diagnóstico que foi feito. E eu vou mencionar, a gente tem as pesquisas que são fundamentalmente descritivas, mas a nossa conversa é um pouquinho mais analítica, porque a gente vai conectar isso, conectar os resultados da pesquisa com os propósitos, né, do Profiap, e essa dimensão mais analítica tem a ver com aquilo que a gente informou justamente a CAPES, né, na avaliação quadrienal, e aí a gente vai contar um pouquinho a história aqui das duas pesquisas. Bom, eu queria também, antes de começar, agradecer ao comitê gestor pelo convite, agradecer à própria comissão que desenvolveu, né, esse conjunto de lives, e a gente está podendo não só dialogar com todos os professores, né, que acessarem aí o YouTube, mas também os alunos, sobre elementos importantes do nosso trabalho, da quadrienal passada, e um trabalho que certamente acontece nessa quadrienal, na verdade já começou, né, e a gente tem feito esse trabalho sob a liderança da Cláudia. Bom, a fala aqui vai ter um fio condutor, eu vou, né, mencionar a comissão, falar especificamente das ações realizadas para a pesquisa de egressos no último quadriênio. Toda a pesquisa ela tem uma conexão direta com a política de acompanhamento de egressos, que é uma demanda da avaliação, e que, na verdade, é uma carta de compromisso, assim, como que nós nos comprometemos a realizar esse acompanhamento, e tudo que foi levantado, como eu disse, tem uma conexão direta com esses propósitos. Fala um pouquinho sobre o que a gente descobriu a respeito dos nossos egressos, e, na verdade, isso é uma síntese. A gente até levantou mais elementos, aqueles que são essenciais foram para as duas edições da pesquisa, para os dois relatos, e aqui a gente também não está trazendo tudo, a gente está trazendo o que se conecta mais diretamente com os propósitos, mas, sem dúvida, são informações que, pelo menos, nos ajudam a identificar aonde os egressos estão, se as suas funções, né, se tornaram mais robustas, né, houve um engrandecimento assim, do que se fez desde a entrada no Profiap até agora, algumas questões relativas à remuneração, enfim, os aspectos que foram destacados para essa conversa. De um modo muito breve, a gente também menciona a nova ficha e aonde os egressos são citados, mas desde já eu destaco que a gente vai focar onde eles
aparecem de modo claro, mas o diálogo com os egressos perpassa um conjunto de pontos da ficha, né? Uma análise da qualidade das dissertações, do que se publicou. É oportuno que os egressos sejam parte daquele conjunto de participantes da própria dinâmica de planejamento, né, das atividades dos programas e da rede como um todo, e, no final, né, por meio de perguntas, comentários, fico aqui à disposição para algumas considerações e para possíveis dúvidas, né, ligadas à pesquisa. Bom, então a nossa comissão parece uma comissão grande, parece uma comissão numerosa, mas, na verdade, o nosso trabalho ele é bem grande, né? A gente precisa sistematizar as informações das 40 instituições que integram a rede. O dever de casa do último quadriênio lidou fundamentalmente com 21, nesse agora, né, são as 40, e quem conhece a ficha sabe que, assim, é um raio-x da vida de um programa, né? E aí é curioso quando, conversando com colegas que estão em programas singulares, né, todo mundo que lida com a sucupira, né, sabe o quanto a sucupira é ciumenta, então ela toma uma parte da vida por um período. Aí a gente comenta, olha, o nosso trabalho é o que você teve, de certo modo, né, o que você teve vezes 40. Né? Alguns arrepiam aí, mas por outro lado, e aí a Cláudia certamente vai confirmar aqui o que eu vou dizer, é uma comissão muito coesa, na verdade uma comissão onde há uma confiança mútua, né, nas ações de todos e um trabalho assim, de ajuda mútua e contínua. Então, se por um lado o trabalho ele é muito grande, por outro é um prazer interagir, é sempre oportunidades assim, muito legais de aprendizado acontecem no âmbito da comissão. Então, o caminhar, né, coletivo ele fica mais leve. Vou mencionar muito rápido professora Cláudia, professor Alexandre, professor Carlos, Caroline, Geraldo, Luiz Miguel, Marco Aurélio, Suiene. A gente tem uma integrante honorária, a professora Tereza, que nos acompanhou ao longo de toda a quadrienal passada e segue participando das nossas reuniões. Ela que conhece a rede, acho que como ninguém, né? Ela e o professor Tanuri, que estão desde o início, conhecem a rede como ninguém, e aí as intervenções, as participações, sempre nos dão muita confiança, né? E eu, que também já estou na comissão há um tempinho, então é muito, muito bom fazer parte desse coletivo. E o último ano das quadrienais, né, que são os anos em que todas as informações se transformam. Há um duplo movimento sempre, né? Uma descrição de evidências, de informações, uma análise disso. Então, os últimos anos são os anos de trabalho super, super intenso. A gente viveu isso em 24, mas, por outro lado, a gente também viu o quanto que a rede teve fôlego para produzir informações. Claro que isso é um processo passível de muitas melhorias, mas a rede teve um fôlego grande na produção dessas evidências, o que nos demandou um fôlego grande para organizar, produzir os relatórios, né? E aí a nossa sucupira é um trabalhinho, né, considerável. Cláudia, a qualquer momento, está querendo fazer algum comentário, alguma coisa, por favor. Bom, e aqui a gente tem um resumo das ações que foram realizadas no último quadriênio, exclusivamente para a produção das 2 edições da pesquisa de egressos. A gente ainda deve conversar sobre como que esse movimento ocorre, né, no quadriênio atual. Muito do que foi feito, eu acredito que permaneça, mas nós fizemos 2 pesquisas para um intervalo de
4 anos é sempre o tempo de referência, mas o egresso, ele permanece nessa condição e ele permanece conectado conosco por longos ciclos. Então, 2 edições por ano talvez seja o adequado, o que não significa que a gente só ouve os alunos que estão nesse quadriênio de referência. A gente vai seguir ouvindo discentes, o que nos trouxe um trabalhinho também que a gente teve que pensar em como fazer, né? Que é como filtrar todos esses contatos. Eles vieram da plataforma Scopir, a gente exportou isso para uma plataforma que pudesse nos ajudar, né, a filtrar por associada, por ano de ingresso. Então, isso hoje está bem organizado para que a gente possa, inclusive, ter um controle a respeito de quem foi consultado, quem não foi. Bom, então, né, os nossos movimentos. O primeiro foi aprovar a política de acompanhamento de egressos. Ela foi aprovada num fórum de coordenadores, então isso é uma ação fundamental para a legitimidade não só dessa política, né, mas de qualquer regramento do Profiap. Então, foi aprovado no fórum. Logo depois, houve o envio e o reenvio de mensagens para a primeira edição da pesquisa. Houve um reforço dessas mensagens, e vocês podem imaginar, né, essa coleta de dados se serviu de um formulário eletrônico, que seguiu com as mensagens, com instruções, com um conjunto de elementos para que a gente pudesse garantir a qualidade dessa informação. Então, recebemos, depois eu falo das taxas de resposta, e nesse processo, né, contamos com os coordenadores locais, divulgando, reforçando aí o nosso apelo para que as respostas viessem. Fizemos o primeiro relatório, apresentamos em 2024 em um dos fóruns, e para consultar aqueles discentes que não foram consultados, já que a gente tinha o ano de 24, né, o último ano do quadriênio, ele a princípio não foi objeto de uma análise, a gente fez um segundo envio de mensagens, o que gerou uma segunda edição da pesquisa. Então, as edições, elas têm números de respondentes ou populações de referência diferentes. A primeira, uma população, um universo maior, mas 2, né, foram feitas, e aí a gente repetiu o movimento. Geramos um relatório, ele foi apresentado num fórum, mas antes disso, nós fizemos um texto mais analítico do que descritivo, né, descritivo, mas também analítico, para a gente atender a demanda específica da ficha, que basicamente assim, nos pergunta, olha, vocês, à luz do perfil do egresso, à luz dos propósitos de formação do curso, vocês têm conseguido atingir, né, o que se espera? É uma pergunta complexa de se responder, mas assim, com as evidências que nós colhemos e com muito cuidado assim, para garantir que a pergunta estava sendo respondida, a gente elaborou esse texto analítico, colocou na Sucupira, e colocamos também com uma preocupação de favorecer uma análise do avaliador, um texto rico e tão sucinto quanto possível, e um texto que linkava essas análises com os relatórios das pesquisas, e os relatórios contam a história toda. E, para além disso, isso não está exatamente no escopo dessa pesquisa, mas a ficha exige que a gente conte a história de alguns egressos bem-sucedidos. O que também, né, é algo que a gente estabeleceu critérios mínimos para entender o que é isso. E aí, como são 5 egressos por período, a gente tinha que falar sobre 2 períodos, então foram 10 relatos, e não basta relatar, temos que evidenciar tudo. Então foi uma busca por lates, seguindo aqui as pistas que as próprias trajetórias nos davam,
a gente fez esse trabalho e, enfim, apresentou tudo para justamente evidenciar, né, que o nosso papel ele vem sendo cumprido. E aí, como o movimento contemporâneo, né, que toca nas pesquisas, essa live de hoje, então é muito bom poder dividir isso assim, né, de forma mais ampla, e daqui a pouquinho eu vou mencionar que os nossos relatórios eles estão lá na página do Profiap Nacional. Então, quem quiser acessar, eu dou aqui o caminho, e seria muito bom, né, que a gente pudesse ter contato com isso, porque é um processo de autoconhecimento da rede. E são eventos como estes que nos mostram o tamanho que a rede tem, a capilaridade que a rede tem e o trabalho que a rede tem desempenhado na formação de profissionais, honrando, né, o seu propósito maior, que vem da nossa conexão com a Andifes, que é formar aqueles, né, que trabalham nas instituições públicas de ensino superior, mas também um trabalho muito interessante, muito significativo, junto de outros campos de demanda, né? Em anos passados, a gente chamava de demanda social, mas isso mostra o quanto o Profiap conseguiu, de algum modo, isso é um desafio gigantesco, né? Mas favorecer a qualificação de servidores públicos no país. E, mais uma vez, a gente precisa destacar a capilaridade do Profiap. Eu não sei dizer se existe uma iniciativa de formação. No campo da gestão pública, eu acho que eu tenho alguma segurança para falar, mas que se distribui por 40 pontos, 40 polos no país, e uma distribuição relativamente simétrica entre as regiões, principalmente depois desse último processo de expansão. Então, isso é uma coisa que nos orgulha demais. E o nosso país, grande como é, recortado em 5.570 municípios, né? A presença do Profiap nessas 40 instituições, com um detalhe que eu vou comentar, é motivo de muito orgulho. E aí eu vou olhar aqui para o FJF, né? Nós temos uma unidade avançada em Governador Valadares, para além de Juiz de Fora, e o Profiap se faz presente nesses dois lugares. Então a gente olha assim, Juiz de Fora, mas nós não estamos só na zona da Mata Mineira, a gente também está lá no Vale do Rio Doce. Bom, não está tão grande aqui, mas essa é a nossa política de acompanhamento de egressos. Eu não vou passar por todos os pontos. Ela é uma política muito sintética, porque ela precisa ir direto ao assunto, até porque a própria configuração da avaliação quadrienal nos limita aqui o número de caracteres, mas a gente, basicamente, né, construiu um documento muito próximo dos itens da ficha de avaliação, não faz sentido uma desconexão, como princípios, objetivos, né, propósitos, monitorar a atuação de egressos na administração pública, entidades do mercado, sociedade civil, educação superior e no campo da pesquisa, que são os segmentos que a própria ficha menciona, e com isso a gente consegue abarcar todos os segmentos possíveis, com algum grau de generalidade, mas a gente abarca. E também favorecer a análise da associação entre a formação acadêmico-profissional provida pelo Profiap e o alcance ou a evolução de atividades profissionais e ou acadêmicas dos egressos. Os outros pontos, eles são importantes, monitorar produção bibliográfica e técnica, gerar subsídios para o aperfeiçoamento da formação, também para o aperfeiçoamento das práticas administrativas. Nós levantamos informações sobre isso, mas existem outras ferramentas que levantam essa informação de uma forma mais completa, até porque fazem isso de forma censitária, né? Essa pesquisa teve uma taxa de resposta, então quando a gente fala, por exemplo, em monitorar a produção, a gente tinha
a plataforma Sucupira fazendo isso de forma geral, né? Mas a gente levantou, sim, informações que foram interessantes e que eu vou mencionar depois, mas só adiantando, o número de soluções técnicas ou tecnológicas que saíram do papel, nessas respostas que nós recebemos, foi um número razoável. Então, é claro que a gente tem isso, né, a partir da base de respostas que nós tivemos, mas são indicadores, né? E só terminando, né, há uma definição do que é o egresso. Então, é aquele discente titulado até 5 anos antes do ano base do quadriênio em curso. Então, a gente tem que considerar, né, o quadriênio de referência e retornar 5 anos antes do ano inicial. Isso faz com que o nosso diagnóstico seja um diagnóstico móvel, né? Bom, enfim, e aí os outros pontos chamam atenção só para mais um, que é o fato da pesquisa não identificar ninguém por nome, claro, né? Estou dizendo o óbvio aqui, mas nós seguimos todas as boas práticas contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso um imperativo absolutamente importante para o nosso levantamento. Então, aqui foram as 2 edições das pesquisas, e aqui, se vocês entrarem lá na página do Profiap Nacional, tem um menu que trata do impacto do programa. Lá está o relatório de impacto, informações ligadas aos desdobramentos, né, das nossas ações, e ali vocês têm acesso a esses 2 documentos, e esses documentos são basicamente descritivos, e as informações elas foram levantadas sob a mesma metodologia. Então, se vocês olharem para o primeiro relatório, eles são muito parecidos, mas são fotos a partir de uma mesma perspectiva, né? O que permite, não é exatamente o caso aqui, mas não uma comparabilidade, mas quando a gente encontra um dado que aponta para um caminho e a outra pesquisa nos trouxe dados que apontam para caminhos muito parecidos, essa convergência, né, nos sinaliza alguma coisa, e não foram poucos os pontos convergentes. A gente vai poder ter uma noção melhor disso quando a gente passar os dados. Eu acho que já é o próximo ponto. Isso. Bom, então, o que nós descobrimos sobre os nossos egressos? Vocês vão perceber sempre que tem algumas informações destacadas em amarelo, outras destacadas nesse verde ou azul, isso para marcar a diferença entre uma edição da pesquisa e a outra. Então, tudo que está em amarelo, edição 2023, tudo que está na outra cor, a edição 2024. A edição 2023 teve um universo de 864 egressos. As defesas foram, então, de 2016 até o final de 2023, e nós tivemos 206 respostas, um percentual de retorno de 23,8%. Isso depois da verificação de consistência dos dados. Teve um caso de uma pessoa que respondeu mais de uma vez, aí a gente fez esse filtro com muito cuidado. E na segunda edição, um universo menor, 294 egressos foram consultados, e a gente teve uma taxa de resposta maior. A gente imagina que isso aconteceu porque esses 294 tinham deixado os programas há menos tempo. Então, de certo modo, assim, mais próximos ainda da dinâmica do Profiap. Então, acho que pode ser uma das razões pelas quais o número de respostas foi maior. E aí, né, dissertações defendidas
em 23, fundamentalmente, e em 24. E aí, se vocês perceberem, houve uma interseção, né, no que diz respeito ao ano de 23. E aí, também, com cuidado, a gente fez um filtro para garantir o seguinte: quem respondeu uma edição, isso não aconteceu, porque a gente já filtrou os contatos enviados. Quem recebeu um contato no âmbito da primeira pesquisa não respondeu de novo, mas ainda assim a gente fez uma verificação de consistência. E no final, a gente teve uma taxa geral de retorno de 28,2%, 326 respostas válidas em 1.158 consultas realizadas. Essas 326 respostas válidas, isso não significa que todas as variáveis foram atendidas com nessa proporção, né? Então, em alguns casos, a gente teve omissões ou respostas que não eram razoáveis em função do que foi registrado. Então, tudo isso foi objeto dessa verificação de consistência, né? É uma base de dados, claro, uma taxa não tão alta, mas uma base bem robusta em termos absolutos, né? E aí, como eu mencionei, a intenção dessa conversa é trazer mais aquele relatório analítico que nós enviamos no âmbito, né, para a CAPES, no âmbito da avaliação quadrienal, do que exatamente o relatório descritivo, muito embora a gente precisa descrever o que conhecemos, né? Mas essa dimensão analítica ela está ligada à conexão entre os propósitos de formação do Profiap, basicamente, perfil do egresso e objetivos essenciais do programa de pós-graduação e as evidências que foram coletadas. Então, isso aqui é uma tela que sempre vai retornar, justamente trazendo o perfil do egresso e os 3 objetivos fundamentais do Profiap. Eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Na verdade, eu vou falar do perfil do egresso como último ponto. E, num primeiro momento, então, a gente vai trazer evidências ligadas ao primeiro objetivo essencial, que é este: capacitar profissionais para o exercício da prática administrativa avançada nas organizações públicas. O que a gente pode mostrar, então, de evidências, né, tendo como norte este primeiro objetivo essencial? Bom, o nosso compromisso, então, com a prática do trabalho, né, com a prática laboral, encontra uma evidência que é para lá de robusta, né? Na primeira edição da pesquisa, 100% dos respondentes estava exercendo alguma atividade profissional, e na segunda edição, 99,2%. E a pesquisa, ela mapeia, né, todos aqueles campos, aqueles segmentos que a ficha cita: entidades de mercado, pesquisa, mas o nosso grande compromisso, né, é com o âmbito público. E é lá no âmbito público que a gente encontra a maior parte dos nossos egressos. Claro, isso é esperado em função do próprio desenho e do próprio compromisso do Profiap, mas são números expressivos. Então, na primeira edição da pesquisa, 88% dos respondentes estava atuando no setor público, e na segunda edição, 86,7% também atuando neste setor. E neste ponto, e em muitos outros, assim, percentuais parecidos. Então, aquela ideia da convergência que a gente comentou aqui um pouco antes. E aí, quando a gente fala, né, de uma prática administrativa avançada, uma das questões que nós tentamos entender é em que nível organizacional os egressos estão. Então, algumas opções, né? Gerência júnior, gerência sênior, direção.
nos relatórios descritivos, vocês vão ver a distribuição dos egressos a partir desses cargos, antes ainda o cargo operacional, mas aqui, né, o avançado tem a ver com uma avaliação entre o momento em que o estudante chega no Profiap e o momento da pesquisa, se houve algum tipo de mobilidade organizacional, se ela foi ascendente, descendente, né? Claro que isso aqui sofre o efeito do tempo que se passa, e é impossível filtrar assim, com muita precisão, né? Se isso foi uma coisa mais natural ou se foi alavancado pelo Profiap, mas o que a gente percebeu é que essa ascensão de o operacional para a gerência júnior, né, houve um crescimento, aí os números estão expressando isso. Depois da gerência júnior para gerência sênior, né, de 20 para 28, e imaginando assim, né, do operacional para gerência júnior para sênior, sênior para direção. E no último nível, 11, né, foram percebidos, né, no instante da entrada, 20 no momento da pesquisa. O importante aqui, e dados também que mostram esse crescimento na edição de 24, a gente não teve egressos que declararam uma regressão de nível organizacional, mas sempre uma ascensão de nível organizacional. Então, isso também foi destacado como uma evidência de que o que a pesquisa pôde apurar, né, foi sempre uma ascensão entre os níveis organizacionais. Essa ascensão também, né, pode ser verificada por um processo de ascensão salarial. E aqui é uma variável, né, que tende a despertar assim, bastante interesse por razões concretas, materiais. Então, aqui a gente perguntou em números absolutos, né, se o salário no momento em que a pessoa ingressa no Profiap, qual era uma estimativa, e depois esse salário no momento em que a pesquisa foi feita. Mais uma vez, você pode ter aqui ganhos salariais em função de um tempo que transcorreu, né? Mas, de todo modo, os números que foram reconhecidos, né, mostram uma ascensão muito clara, e depois a gente tentou lidar com essa variável tempo, eu vou mostrar aqui como numa próxima tela. Mas então, né, a média das remunerações, quando as pessoas ingressaram no Profiap, R$ 7.088, essa média em 2023, data da primeira pesquisa, 10.197. Vou falar do último indicador, mas só falando da edição 24. No momento, e a edição 24 tem um gap de tempo menor, né? Então, quando as pessoas entraram no Profiap, os valores informados geraram uma média de R$ 7.953, e este valor relativo a 2024, ou seja, o momento em que a pesquisa foi feita, né, esse valor sobe para R$ 11.032. Quando a gente observava os dados, valores discrepantes existiam, né? Então, a gente também trabalhou com a ideia de média aparada. A gente tirou 5% dos valores, 2,5% do extremo inferior, 2,5% do extremo superior, para ter números mais homogêneos. E aí, a média, né, ela varia muito se tiver algum valor muito discrepante para cima ou muito discrepante para baixo, mas aí, calculando as médias aparadas, a variação não é enorme. Então, médias aparadas, né? Na primeira edição da pesquisa, quando a pessoa entra no Profiap, 6.409, de média, desconsiderando valores extremos, tá? Então, talvez aqui números mais expressivos dessa magnitude real, né?
E no momento da pesquisa, ou seja, em 23, na primeira edição, 9.183, e buscando os valores análogos, né, na segunda edição, quando os alunos entram no Profiap, 7.549, quando a pesquisa é feita, em 24, os valores declarados geraram uma média de 10.434. Sobre isso, nós podemos trazer uma informação que é a seguinte: justamente como muitos dos respondentes estão no serviço público, as carreiras reconhecem a melhoria da qualificação profissional. Então, é a história de muitos egressos, tão logo, né, o diploma do mestrado é recebido, isso se traduz numa melhoria da sua remuneração. Então, isso aqui também é uma informação que a gente acredita ser muito expressiva das dinâmicas que acontecem em função de participar do Profiap. E aqui, está pequeno, mas eu vou explicar a lógica dessas duas tabelas. Aqui a gente tentou lidar com essa questão do tempo que se passa, né, e o tempo passando, os salários melhoram, e o melhorar aqui tem que ser colocado junto a um contraponto, que é o próprio processo inflacionário, mas, enfim, qual foi a questão perguntada aqui, né? A gente traçou uma linha entre percentual de respondentes que recebiam menos de 5 salários mínimos ou mais de 5 salários mínimos, de novo em dois momentos, né? No momento em que se ingressa no Profiap, no momento em que a pesquisa é feita. E no questionário, a gente apresentou uma série histórica dos valores de salários mínimos, né, para a pessoa, com a precisão possível, fazer a escolha do número de salários mínimos, mas entendendo que o valor dessa referência, ele muda. Então, aqui uma tentativa de minimizar aqui erros, né, ligados a melhorar a qualidade da informação. Então, antes, né, aqueles que ganhavam 5 salários mínimos ou mais, antes de ingressarem no Profiap, edição 23, 50%. Quando a pesquisa foi feita lá em 23, né, esse mesmo coletivo, que ganha 5 salários mínimos ou mais, ele evolui para 65%. E aí uma grande convergência de números quando a gente olha a edição 24 da pesquisa. Mesma lógica, antes de ingressar no mestrado, venciam essa fronteira dos 5 salários mínimos, 51,7%. Em 24, quando a segunda edição foi feita, venciam essa barreira, 68,2%. Então, números convergentes, né, dinâmicas que nos permitem dizer que essa ascensão salarial, ela ocorre. Bom, aqui a gente muda o objetivo de referência, né, e só lembrando, objetivos essenciais do Profiap, dessa proposta de formação. A gente muda aqui a natureza do objetivo, né, porque uma das intenções do Profiap é contribuir para aumentar a produtividade e a efetividade das organizações públicas. O que nós temos de evidência ligado a esse aspecto aqui que a gente pode destacar? Bom, a gente fez uma pergunta que é a seguinte: após o processo de formação, depois de passar pelo Profiap, você considera que as suas atividades de trabalho são mais modestas ou mais robustas? E o que é ser robusto, mais robusto? É produzir maior impacto social e ou econômico e ou cultural naquilo que o seu cotidiano de trabalho entrega à sociedade, considerando que fundamentalmente servidores públicos, né? Então, para 46,1%, né, dos ex-mestrandos
consultados lá na pesquisa de 23, houve sim essa ampliação de robustez do trabalho após o programa, após a conclusão do programa. E na edição de 24, um número também muito parecido, 45%, dizem o seguinte: olha, minha atividade se tornou mais robusta. O que a gente teve aqui de panorama, não está tudo colocado aqui, é que percentual muito, muito pequeno, coisa de 3%, 4%, diz assim: a minha função se tornou menos robusta. Então, quase que a diferença entre o número que está aí e a totalidade são de egressos que disseram: olha, a natureza do meu trabalho permaneceu a mesma. Nem menos robusta, nem mais robusta. Nem menos impacto, nem mais impacto. Mas um número expressivo disse: olha, percebo que a minha atividade laboral é hoje mais robusta, hoje, no momento da pesquisa, né, do que era no instante em que eu ingressei no Profiap. E para todos estes que disseram: olha, as minhas atividades são mais robustas, a gente perguntou o seguinte: que importância você atribui à formação no Profiap neste fato, né, na assunção de compromissos mais robustos? Então, 89%, 89,5% na primeira pesquisa disse: eu percebo a importância do Profiap neste fato ocorrido. E na segunda edição, 96,3% disse: olha, o papel da formação foi importante para esse enriquecimento daquilo que eu faço e, portanto, na robustez do que eu faço, no impacto que eu gero. Acho que são dados também que mostram que um percentual interessante tem suas funções, né, enriquecidas, e um percentual ainda maior dizendo: olha, percebo a importância da formação que eu recebi neste processo. Daqui a pouco eu vou trazer algumas falas que acho que ilustram esses números, tá? E aí eu peço perdão a quem está assistindo, a apresentação está um pouco sisuda, assim, muito número, muito, né? Enfim, peço perdão. E um último objetivo, né, também ligado à intenção do Profiap: disponibilizar instrumentos, modelos e metodologias que sirvam de referência para a melhoria da gestão pública. E aqui, né, como nós somos um programa da modalidade profissional, todas as dissertações elas têm um compromisso, né, com uma proposta de intervenção. A nossa arena, a nossa seara, né, é a seara ou organizacional ou das políticas públicas, em função das nossas linhas de atuação. Então, um ponto que foi diagnosticado aqui é basicamente se as propostas de intervenção, né, se traduzem lá nos relatórios técnicos conclusivos, né, se eles foram implementados. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma diferença aqui, né, de percentual digna de nota, mas a gente precisa dizer o seguinte: a edição 23, né, consultou discentes de 23 para trás. Uma janela mais longa do que a janela da pesquisa de 24, que basicamente falou com egressos de 24 e também 23. Então, é de se esperar que essas soluções não saiam imediatamente do papel. É até um esforço, né, que a gente faz, a gente tenta reduzir o ciclo da dissertação para que algo aconteça, que a gente já possa levar para a banca uma fala sobre a implementação das soluções, mas a gente sabe que o compromisso do discente é com a proposição. Então, são números que também, assim, a gente entende a diferença ao contextualizar,
Mas é aqui que um número que, assim, me surpreendeu particularmente. 1/3 dos produtos, e é um número, assim, que a gente tem que lutar para que ele seja cada vez maior, né? Mas 1/3 do que foi feito não morreu de forma tristonha numa prateleira ou num repositório. E com um detalhe, né? Nem sempre a gente consegue medir com uma régua esses desdobramentos. Por vezes, um egresso está trabalhando até mais silenciosamente a partir do que aprendeu, a partir das competências que desenvolveu e melhorando o seu cotidiano de trabalho, sem que isso seja necessariamente o desdobramento da sua dissertação. Ele pode estar lidando com as coisas que absorveu do Profiap, né? É o momento em que o praticante, o servidor, aquele que está lá na linha de frente, que está lidando com seus leões, dialoga com o cientista das organizações, né? Com as competências que o emprego do método científico, as disciplinas de natureza metodológica do Profiap desenvolvem. Esse diálogo dentro, né, de um espírito só, ele pode estar produzindo coisas muito interessantes pelo país todo, só que mensurar isso, medir isso, não é uma coisa fácil. Mas dentro daquilo que a pesquisa conseguiu reconhecer, no caso da primeira edição, 1/3 aí dos trabalhos saem do papel, e no caso da segunda, 17,5% dos trabalhos saíram do papel. Na declaração, né, dos respondentes, e, claro, daqueles que nos responderam. É sempre bom fazer essa ressalva. Isso aqui é um espelho ligado à nossa taxa de resposta, mas quando a gente olha as respostas por associada, a gente teve uma pluralidade de associadas, ou seja, não estou falando aqui de uma amostra exatamente representativa, mas de pluralidade de informações no que diz respeito às associadas. E aqui está bem pequenininho, né? Mas algumas falas. Eu não vou ler tudo que está aqui, o que está em negrito, basicamente, porque são falas assim, não foram colhidas a dedo, não. A gente teve um conjunto de falas interessantes, nem todo mundo, claro, se manifestou de forma qualitativa no instrumento, mas nas edições da pesquisa, quem acessar os documentos vai perceber que a gente tem quase que uma fala por associada. Então, mais uma vez, pluralidade de falas nós tivemos, e aqui 3 que diziam o seguinte: a formação está contribuindo para o desenvolvimento de uma análise mais aprofundada e crítica do cenário político-administrativo no qual o meu cargo se insere, uma vez que operamos políticas nacionais a nível local. Permitiu uma compreensão do funcionamento de uma instituição pública baseado nas teorias da gestão pública. Então, uma coisa que às vezes a gente fala e tem medo assim de que não leve em fé, né? Nada mais prático do que uma boa teoria, nada nada como uma boa lente, né, que nos ajude a ver bem um objeto. Então, aqui uma fala muito clara, né? E ali só o que está em negrito, uma questão que apareceu em várias manifestações qualitativas. O curso produziu maior autoconfiança em me posicionar e em defender pontos de vista, mesmo que contrários aos da maioria. Também um maior reconhecimento dos pares e dos superiores por estar no mestrado. O conhecimento, a confiança e o reconhecimento me fizeram ser visto como alguém capacitado para ocupar posições maiores de liderança. Essas três manifestações da primeira pesquisa. Da de 24. As experiências produzidas pelo curso, né, ampliaram a minha visão sobre o funcionalismo estatal e, principalmente, sobre a sua complexidade, o que permitiu compreender gargalos do setor público que podem ser minimizados por meio das minhas ações no cotidiano de trabalho.
Mas esses dois trechinhos. O mestrado proporcionou embasamento teórico e metodológico para a elaboração de estudos técnicos, pareceres e proposições normativas, permitindo uma atuação mais qualificada na consultoria legislativa, especialmente no exame do impacto regulatório e na eficácia das políticas públicas discutidas no Congresso Nacional. Esse caso, um egresso que depois foi atuar numa posição não só de destaque, mas de consultoria dentro do próprio setor público, né? Ou seja, uma coisa super qualificada, super sofisticada e reconhecendo o Profiap como importante para que ele pudesse desempenhar bem o seu trabalho. E para fechar, inicialmente posso afirmar que, ao ingressar num novo concurso para a Justiça Federal, a formação pelo Profiap foi determinante para a minha alocação, bem como para o recebimento de uma função comissionada. Acredito que a visão da chefia foi diretamente influenciada pela minha partilha de conhecimentos em relação ao que aprendi no mestrado. Então, essas falas, né, me permitem resgatar aquele elemento lá do curso, né, que eu não tinha mencionado, que é justamente o perfil do egresso. Vou fazer aqui nesse momento, mas assim, considerando aquelas manifestações, mas também as outras, isso aqui veio diretamente do relatório analítico lá para a CAPES, a formação provida pelo Profiap favoreceu o reconhecimento de competências individuais por terceiros, o aprendizado de natureza teórica, metodológica e contextual, e esse contextual aqui, em várias falas, uma compreensão do ethos público. Então, o que é o setor público, por que certos ritos existem, por que certos ritos são, na verdade, salvaguardas, né? Então, quando a gente recupera o perfil do egresso, vou falar dos dois últimos pontos já, o Profiap pretende formar profissionais com um claro entendimento do papel do Estado no Brasil, do exercício da cidadania e das questões éticas, sociais e ambientais que influenciam as políticas públicas. Mas por que eu destaquei isso aqui? Porque compreender o papel do Estado no Brasil, ou ethos público, é compreender qual é o papel do Estado num país desigual, repleto de assimetrias, com uma dimensão territorial gigantesca, que tem sistemas públicos e universais de políticas públicas que são exemplos para o mundo. Então, eu fiquei particularmente feliz assim, ao lidar com esses resultados, porque existe tanta incompreensão a respeito do papel do Estado, e do papel do Estado num recorte de tempo e espaço, num território como o nosso agora, em que passivos ainda não foram pagos, em que a desigualdade ainda, né, é algo absolutamente presente, e num momento em que muitos ainda desqualificam o público, né? Lideranças políticas desqualificam o público, servidores públicos desqualificam o público, né? E uma coisa é apontar caminhos para aprimoramento, perceber que existem limitações, outra coisa é desqualificar, no sentido assim, não deveria existir, não deveria estar aqui. Então, entender que o Profiap, não só por meio das disciplinas, mas a relação com os professores, a relação com os colegas, uma turma é sempre um espaço plural, ou seja, tem sim os estudantes que vêm da universidade, né, como servidores das universidades, mas servidores de outros contextos. Então, esse aprendizado mútuo é algo que também é intangível, mas é potente, né? Produz desdobramentos que a gente jamais vai ter condição de reconhecer numa pesquisa com um formulário, mas isso chama atenção para caminhos que essa própria pesquisa pode ter, no sentido assim, de dimensões mais qualitativas, de esforços que transcendam essa foto assim, que foi tirada. Essa foto ela precisou e vai continuar sendo necessária, né? Mas que a gente tem agenda aqui para
né, Cláudia? Para muito tempo e muito esforço a gente tem. E, para fechar, eu estou terminando. Também nessas manifestações, né? Desenvolvimento de autoconfiança. Então, algumas competências, né, soft, não só coisas ligadas a aquilo que formalmente se trabalha, se desenvolve, né? E aperfeiçoamento do senso crítico. O Profiap, desde o início, e por iniciativa de algumas associadas, isso é ampliado até, sempre teve uma carga metodológica forte, e é impossível não ser assim num programa estrito sensu, mas tudo isso desenvolve também o senso crítico, que é sempre importante e sempre fonte dessa autoconfiança que a gente precisa ter, independentemente de qual é a nossa trincheira, né, de qual é a natureza do nosso leão. Né? E para concluir, né, só um olhar a respeito da nova ficha. Existe um ponto da ficha, o item 2.2, que trata assim, com muita clareza dos egressos, né? Destino e atuação dos egressos do programa em relação à formação recebida. Então, aqui, a gente tem dois desdobramentos ou dois qualificadores desse item 2.2, clareza e consistência da política de acompanhamento de egressos. Então, aquela declaração sintética que nós mostramos, né, ela tem uma importância de 30% do valor desse item, que responde por 20% da dimensão 2 da ficha. Então, a gente, inclusive, tem que revisitar aquele texto, entender se ele ainda nos serve ou precisa evoluir. E depois, né, no item 2.2.2, consistência da formação para o desenvolvimento socioeconômico e cultural por meio de evidências da atuação de egressos na administração pública, entidades do mercado, sociedade civil, educação superior e pesquisa. São os pontos que a gente precisa mapear, eles foram mapeados, né? Mas, repito, o nosso olhar ele se volta de modo mais intenso para a atuação desses profissionais na administração pública. E é em atendimento a esse item 2.2.2 que a gente fez esse relatório mais analítico, esse conjunto de argumentações, porque no processo de avaliação da CAPES, as coisas têm que ser ditas, bem ditas, evidenciadas, e evidenciadas de modo rico, mas tentando facilitar um pouquinho a vida de quem nos avalia. Né? A gente não pode pegar um relatório gigantesco e falar, olha, descubra as evidências aí. Então, né, justifica um pouco esse movimento que nós fizemos e que, na verdade, embasou essa conversa aqui hoje. E os outros pontos que estão colocados ali levam para este relato da trajetória de egressos. Mas, uma questão importante de comentar. Os egressos, eles aparecem em outros pontos da ficha. Então, quando você fala de uma análise da adequação das dissertações, né, as dissertações que foram os trabalhos de conclusão desses egressos, eles há um olhar relativo a eles no que diz respeito à produção intelectual, mesmo depois de uma desconexão com o programa. E, como eu disse, podem e devem ser ouvidos continuamente. E aqui, uma questão talvez que possa ser trabalhada. Embora a gente tenha uma pesquisa de egressos e caminhos ligados à rede, qualquer iniciativa que aconteça nas associadas, ela é bem-vinda. Metodologicamente pensada, criteriosamente realizada, não só é bem-vinda, como, né, a gente faz até um pedido aqui, Cláudia. Isso pode chegar para a comissão, pode inspirar a comissão. As coordenações, e a gente sabe o quanto as coordenações trabalham, mas todas as iniciativas ligadas a
o reconhecimento, né, de quem são, onde estão, como olham a trajetória. Isso é sempre muito, muito bem-vindo. Já estou no final. Isto. Fico à disposição para algumas dúvidas, algumas considerações, e mais uma vez agradeço ao comitê, à comissão e a todos que destinaram um tempinho aí para participarem dessa live. Muito obrigado. Virgílio, muito obrigada. Eu acho que a sua live deixou muito claro, né, a centralidade não só do discente que está fazendo a dissertação, como também desse mesmo discente quando ele se torna egresso. Porque, por toda a tua colocação, fica muito clara, inclusive, essa articulação, porque no conjunto das respostas que você colheu da pesquisa de egressos, ficou muito claro que essa pesquisa evidencia a consistência da formação do Profiap, então essa consistência ela pega toda a formação, né, até a saída desse orientando, né, ao defender a dissertação, né, evidencia também a direção para ascensão de nível organizacional a partir da formação. A formação é um processo, ela não é só marcada, né, pelo fim, e a própria questão também da evidência dessa ascensão em termos salariais. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que a tua apresentação mostra exatamente esse percurso que vai desde a entrada até a saída e um monitoramento desse aluno, né, que depois se torna um egresso, após a defesa da dissertação. O que mostra para a gente também como é que você colocou na sua apresentação que para CAPES, né, que para os programas de pós-graduação, aquela pessoa que defendeu a sua dissertação, ela ainda mantém um vínculo com os programas. Eu acho que isso é muito importante também, né? E esse vínculo ele é demonstrado, por exemplo, no Profiap, por esse acompanhamento que, em particular, você tem feito, e que, por exemplo, a tua pesquisa pegou 2 quadrienais, são 8 anos, né? Então, acho que isso é muito importante. Como o Bruno Tavares, da Federal de Viçosa, colocou, né? A tua apresentação e toda essa organização que mostra a centralidade do egresso materializa o controle social do Profiap e ressalta a própria relevância do programa na formação e na capacitação do nosso aluno. Então, acho que isso é muito importante e isso me chama muita atenção. O Bruno tem uma pergunta, temos 2 perguntas aqui, 2 não, 3, por enquanto. O Bruno aqui pergunta a seguinte coisa, e Bruno, se eu não entendi a sua pergunta, eu te peço para você colocar no chat novamente e a gente faz a pergunta de novo, de uma forma melhor. Ele diz assim, num relatório, houve uma heterogeneidade nos resultados, também no que tange aos discentes. Quer dizer, deve estar se referindo ao relatório de egressos, né, que foi feito por você. Há alguma prática institucional que tem mais resultado? Essa pergunta que ele faz, que é exatamente essa, se haveria alguma prática institucional que tem gerado mais resultado. Tá, se eu também não tocar no ponto, peço desculpas, mas só Bruno, contemporâneo meu de doutorado,
grande abraço para ele. Bruno, a gente tinha perguntas, né, ligadas a questões acadêmicas e até gerenciais. E aí, quando a gente faz essa pergunta, é claro que o egresso pensa na sua experiência na instituição associada, né, em que ele está. O que nós fizemos, assim, no relatório, nenhuma dessas variáveis, ela entrou justamente porque seria delicado mostrar uma espécie assim, de aspectos resultantes de práticas que, a rigor, são práticas múltiplas. O que nós fizemos foi, na verdade, isso foi feito na primeira edição, na segunda edição, a gente até está devendo esse movimento. A gente disponibilizou essas informações estratificadas por associada. Então, a gente tinha lá a base de dados, estratificou para as 21 instituições que tinham egresso nesse momento, né, as 21 pioneiras, e deu acesso aos coordenadores para que os coordenadores pudessem minerar aqueles dados do que é específico para tentar reconhecer alguns pontos positivos, oportunidades de melhoria, etc. A gente não olhou para os dados com lupa, nesse sentido, a ponto de ter, assim, contextos específicos das associadas sendo... A gente apresentou tudo aquilo que podia, assim, ser apresentado como Profiap Rede. Uhum. Nesse sentido, até, existem informações ali por analisar. O nosso fôlego foi o fôlego, assim, para ter uma espécie de foto geral, que era o que a quadrienal nos exigia, né? Mas podendo, assim, existe a possibilidade de olhar esses dados com lupa para revelar mais coisas ainda, e coisas, inclusive, de associadas específicas. Não sei se eu te respondi, Bruno. Ótimo. Ele colocou aqui também um outro comentário, que seria a ideia seria compartilhar melhores práticas para gerar mais resultados. Então, assim... Nesse sentido, talvez uma pesquisa com esse propósito, tendo o mosaico que é a rede, né, como um espaço riquíssimo, é uma coisa muito interessante e muito bem-vinda. Alguns elementos também, né, não ficaram no escopo dessa pesquisa porque competem à autoavaliação de um modo mais amplo. Aí a própria comissão lidou com algumas questões. Só que, claro, né, pode existir o quê? Aspectos de autoavaliação na perspectiva dos egressos. Ou seja, a gente tem interseções possíveis que são múltiplas e tudo que diz respeito à rede Profiap acaba ficando bem robusto, né, bem grande. Bom, queria aqui colocar a presença de algumas associadas, por exemplo, a UF, o Profiap UF, na presença de discentes, a UFSJ, a UFTM de Uberaba, a UFV, né, o FRN, o FMS. Então, acho que a gente tem aí um pool, né, de associadas que, de alguma forma, representa exatamente aquilo que você colocou, né, na entrada da sua fala, a respeito da capilaridade do próprio Profiap nas regiões brasileiras. Eu acho isso muito importante, né? Então, temos aqui o Nordeste, temos o Centro-Oeste aqui presente na nossa live de hoje. Agora, eu tenho uma pergunta para você que tem a ver um pouco com uma percepção que eu tenho, eu posso estar errada, com relação à centralidade dos egressos. Eu acho que isso ainda não é uma evidência, até pelo fato de que, do jeito que muitas vezes a coordenação de um programa roda, pelo volume de trabalho que uma coordenação tem, a gente acaba muitas vezes ficando com aquele imediatismo, né, do baixar poeira, do resolver os problemas mais emergenciais,
E muitas vezes isso nos impede de pensar em nível mais amplo, assim, a nível de um horizonte para onde um programa do tamanho do nosso vai. E aí eu fico pensando que eu acho que essa centralidade, principalmente, não sei como é que você acha isso, mas principalmente para essa próxima quadrienal, que está maior ainda, né, assim, está mais centralizado ainda a questão do egresso, obriga a gente a também a não esquecer desse horizonte, né, que tem a ver com a missão, com os objetivos do Profiap. Né? Então, a gente às vezes fica apagando incêndio como coordenador e muitas vezes a gente perde essa noção, né, da missão e do objetivo que o egresso lembra para a gente. O egresso é uma forma, ele de alguma forma ele lembra isso para a gente. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, a partir dessa impressão que eu tenho, pode ser só uma impressão, tá? É assim, por quanto tempo as coordenações devem monitorar a evolução dos seus egressos? Essa é a primeira pergunta. Eu espero você responder e falar outra. Na medida que você falou, também não me deixe esquecer, por favor, de uma informação a respeito da expectativa desses egressos sobre formação continuada. Eu não coloquei formalmente aqui, mas queria falar. Tá. Então, Cláudia, eu acho assim, a gente tem uma definição de egressos, primeiro que é dada, né? Então, a gente tem o dever de casa de monitorar dentro daquela lógica, né, da definição do que é o egresso. Vou até voltar aqui, ó. Sim. O discente titulado até 5 anos antes do ano base do quadriênio em curso. Então, se a gente imaginar, e a gente, claro, está no primeiro ano de um quadriênio, né? A gente volta até 2000 agora. Até 2000? Sim. Isso que a gente está no início de um quadriênio. Quando a gente estava no ano passado, 24, a gente regredia até 21, de 21, 5 para trás. Por isso que a gente começou em 2016. Então, 10 anos. Que coincidiu com o próprio início da rede. Né? Então, a gente leu a rede toda. Tá. Então, são duas quadrienais. Mas, eu acho que pelo menos... E aí eu não vou ficar muito diferente do que está aqui. Se a gente está em um quadriênio, ter uma atenção com o quadriênio anterior. Pelo menos 2 quadriênios, então. O quadriênio em curso e o quadriênio anterior. Vou botar uma camadinha de... porque o Profiap, por exemplo, teve uma reforma curricular. Teve. Então, porque o egresso também é a grande fonte de evidência se a gente foi bem ou deslizou um pouquinho nessas reformas curriculares, né? E aqui eu estou pegando a reforma curricular como um exemplo, mas qualquer mudança, por exemplo, a gente já teve aquela prova nacional e não tem mais. Uhum. Acho que foi um alívio para todo mundo, mas assim, ouvir o egresso, né, é ter mais perspectivas para entender isso. Então, eu acho que já é uma base muito interessante, assim, todos aqueles que deixam o programa neste quadriênio e também no quadriênio anterior. Mas, assim, mais uma percepção do que uma base a não ser essa que eu citei aqui. Sim. Sua pergunta me fez lembrar de um aspecto muito interessante, importante. Está lá na pesquisa, está nos dados descritivos. A gente perguntou, olha, pensando aqui numa formação continuada, que curso que você acha que a rede poderia prover? Aí, assim, uma especialização, cursos mais rápidos. A gente foi dos cursos de pequena carga horária até o doutorado. Um doutorado profissional da rede.
e uma maioria grande, sim, grande maioria não é um termo correto, mas enfim, um percentual para lá de expressivo, se eu correr no relatório aqui, talvez eu até encontre, mas demandando doutorado profissional. E aí a gente perguntou, e qual seria a tônica desse curso? De novo, assim, um olhar para políticas públicas, um olhar para melhoria organizacional, ou seja, a gente teve uma evidência pelos egressos de que o desenho das nossas linhas de pesquisa é oportuno e que a grande demanda para a continuação do processo de formação seria o doutorado profissional numa linha. Então, assim, por que isso para nós foi interessante? O Profiap ainda tem muita lenha para queimar na perspectiva dos egressos e o desenho. E aí vieram sugestões muito legais, assim, caso haja uma definição, uma redefinição de escopo de linha, coisas interessantes que vieram, mas veio fundamentalmente o seguinte: as linhas atuais têm um desenho, têm um recorte muito bom, muito interessante. Sim. Então, que os oráculos avaliativos e com suas chancelas nos ouçam, para que a gente possa atender esse público e esse clamor aí pela formação continuada. Sim. Então, eu vou te fazer então uma outra pergunta. Antes disso, eu vou só mencionar a Federal do Piauí, que também está aqui presente. Acabaram de dizer, estamos aqui. Então, tá bom. Terra do professor Alexandre. Exatamente, exatamente. Então, está aqui de alguma forma presente conosco. Então, porque eu não sei se essa pergunta faz sentido, mas assim, é muito difícil, por exemplo, a própria pesquisa de egressos, ela é uma pesquisa difícil, né? Até pelo percentual das respostas que às vezes são dadas, essa insistência. Eu me lembro muito desse bastidor, né? Da insistência em ter que responder, em enviar o questionário para a pessoa responder e etc. Eu acho que isso marca, ou é um sintoma, de que ainda não entendemos como comunidade, né, envolvendo todos, né, a importância do egresso. Nem o egresso entende, né, não internalizou isso, e muitas vezes nós, tragados pelo dia a dia volumoso do trabalho de uma coordenação. Então, eu queria te perguntar se você, com todo esse trabalho que você está fazendo, já com essa dedicação que você tem a essa temática já de bastante tempo, se você tem assim uma ideia de como é que, ou uma ideia, uma hipótese, de como é que a gente pode modificar essa mentalidade e tornar de tal forma que haja essa integração, né, mais orgânica, inclusive evidenciada por um aumento do número de respostas aos questionários. Eu acho que a gente tem caminho, sim. E pena que essas iniciativas, assim, as rotinas, né, nos mobilizem assim, muito da nossa energia, né? Mas, por exemplo, faz muito sentido para a gente criar uma comunidade de egressos. Por duas razões. Comunidades de egressos são coisas que existem, né? As fraternidades, porque há um sentido de compartilhamento de trajetória e um sentido, no caso do Profiap, de compartilhamento de trajetória, que eu acho que tem uma dupla camada identitária, assim, porque muitos são servidores das universidades. Então, seria uma rede com potencial de troca de experiências, de know-how, que nos seus momentos, nos seus episódios mais bem, talvez eu esteja exagerando aqui, nos seus episódios mais bem-sucedidos,
pequenos fóruns de servidores que atendem uma mesma função, ou nas universidades, ou em outras organizações, e funções que hoje dão um certo frio na barriga. Por exemplo, é um tema que tem aparecido muito nas dissertações, acompanhamento de contratos. Pelo modo como isso foi objeto assim, de um olhar mais cuidadoso, mais criterioso, e atribuindo responsabilidades, né? Você cria ali um centrinho de inteligência, só que aí, de novo, ter uma comunidade, segmentar essa comunidade por afinidades, interesses, demandas de cotidiano de trabalho, porque quando a gente... Isso acontece entre nós, né, professores, coordenadores, quando a gente começa a relatar uma questão que nos faz muito bem, ou que nos incomoda, essas questões elas ecoam nos colegas. No meu caso é quase isso, eu vivo isso diariamente. Então, acho que a gente poderia ter uma comunidade de egressos, assim, não só com o simbolismo que isso tem, porque a maior parte de nós, assim, quando olha para o passado e lembra do que foi a pós-graduação, agora, recebendo essa resposta do Bruno, os filmes passam, né? Então, não só por esse aspecto mais simbólico, mas por uma questão muito, muito concreta também. A gente tem nos nossos egressos uma inteligência de gestão, e uma inteligência de gestão pública fabulosa. A gente precisa parar e pensar como ativar essa inteligência, porque é um pouco aquela história. Arranjos dessa natureza, eu coloco 10 de energia, volta 1000 para mim. Capital social, né, de algum modo. Então, se a gente conseguisse caminhar nesse sentido, acho que seria muito bom. Existem plataformas que, assim, não respondem pela alma desses arranjos, mas respondem pela conexão prática, concreta. Uma comunidade numa plataforma de currículos, uma comunidade, né, numa outra plataforma adequada, pode ser um caminho, e um caminho que a rede tem feito, tem investido e que tem sido muito bem sucedido, os seus eventos científicos. Então, né, os CIAPs, né, os congressos da rede Profiap, são um momento de confraternização, sim, né? E o caminho, né, ele tem seguido o caminho híbrido, que às vezes é o mais difícil de colocar em pé, mas oportuniza conexões tanto presenciais quanto remotas. Acho que também foi um outro grande feito da rede nos últimos anos, e que, assim, pode não estar diretamente ligado à questão do egresso, mas a gente sabe que de tempos em tempos tem um congresso, assim, do nosso coletivo, né? Voltar ali pode ser sempre muito bom. E acho que a gente tem uma coisa que joga a nosso favor. Muitos egressos estão num raio de proximidade, que é o raio das universidades. Exato. Né? Então, a gente podendo pensar nisso, tendo tempo, acho que ideias muito boas poderiam surgir. Eu acho que nessa linha, o Bruno aqui colocou a questão, ele até fala, com as devidas diferenças, o SEBRAE faz com o Empretec. E ele até fala, vide imagens da organização, organizações como cérebros. Então, tem aí uma colocação que ele fez, né? Não sei se você quer comentar. Não, acho que é isso mesmo. Um dos grandes desafios, e a ficha nova está muito mais atenta a isso, eu acho. Exatamente. É a questão de identidade dos programas. Enquanto tem identidades, entre aspas, assim, artificiais, sim, acho que a nossa identidade está posta. A gente tem que se servir disso, né, da melhor forma que a gente puder. Sim. Eu achei muito legal, você colocou um elemento na mesa que, eu vou dizer assim, muita gente tem vergonha. Por exemplo, a questão do salário, sabe? E a questão
da melhoria, do aprimoramento do nível organizacional. A nossa missão tem a ver com isso. E se a gente tem um egresso que fala que ele consegue concluir o Profiab com uma dissertação, um PTT, e que esse conjunto de coisas, esse combo de coisas que ele produz ao final, fora artigo, apresentação de trabalho, não é isso? Tudo que está em jogo no processo de qualificação e defesa. Se ele sai com esse combo, e esse combo lhe permite o aprimoramento, né, do seu nível organizacional, e isso vier com plus, que é o aumento de seu salário, isso é uma medida super objetiva da missão do Profiab. Eu acho isso muito interessante, acho que a tua fala só mostra, assim, essa apresentação só mostra o quanto nós precisamos valorizar isso. Acho que essa questão que você pôs, o que o Bruno colocou aqui 2 vezes, né, que gira em torno da gente trazer, né, de forma mais orgânica o egresso para perto da gente, né, para se comunicar com a gente via nossos congressos, via parcerias de produção de artigo, né, via parceria até de conversão do seu material produzido em livro, em protocolos, né, no caso mais específico dos PTTs. Assim, eu acho que isso é uma, como é que eu vou dizer? Isso é uma das missões, né? Acho que está embutida na missão do Profiab. Então, acho que isso é muito importante. Por isso, essa necessidade, essa relevância da gente mudar a mentalidade, fazendo um trabalho junto aos egressos, né? Mantendo eles perto da gente por um pouco mais de tempo. Eu acho que é isso que a tua apresentação traz, assim, também. Me trouxe muito essa dimensão. Me permita, você falou uma coisa muito legal. Essa melhoria salarial, né? Pode ter um valor médio X aqui. Uhum. O diálogo de um servidor com uma espécie de pesquisador organizacional, e são a mesma pessoa, isso em termos de valor público já pode ter retornado 100x. A gente não tem como medir, né? Exato. Mas esses números que a gente apresenta aqui, na verdade, o egresso do Profiap, e aqui não é uma questão utilitarista de modo algum, mas se há esse diálogo, né, do servidor que tem um saber contextual com esse mesmo servidor que trabalhou competências por meio do método científico, o valor desse profissional lá na ponta é fabuloso, né? Essa ascensão que a gente mostrou aqui, repito, em termos de valor público, ela pode ser muito maior. O egresso do Profiap pode estar produzindo 10 vezes essa ascensão que a gente captou ali. Sim. Um contrato bem gerido, um excesso da área pública que foi contido, e aí a gente está falando não só da competência técnica, mas também até de uma competência moral por compreender o ethos público. A gente viu isso na pandemia, né? A burocracia de Estado contendo certos excessos, certos oportunismos. Então, mais uma vez, assim, eu fiquei muito feliz ao ler um pouco nas entrelinhas desses dados, né, coisas desse tipo, porque isso é o ethos público, né? É uma mistura de valor, a premissa do valor, a premissa técnica, é a tal formação sociopolítica que o campo de públicas discute, né? O cara tem que conduzir o motor, o leme, e o motor sem o leme não faz sentido, assim como o leme sem motor, e o leme muitas vezes está no campo dos valores, e o motor da eficiência, da busca por
entregas precisas, né? Sim. Mas as duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que a gente cobriu as perguntas, os agradecimentos, os abraços, tem mensagens aqui, depois você dá uma olhada. Eu falei, acho que todas as universidades que estão presentes aqui na nossa live, né? São pelo menos 6. Tem alunos, tem, né, que eu reconheço aqui, tem um público que está aqui conosco. Então, você quer dizer algumas palavras para a gente fechar a nossa live? O que você acha? Assim? Eu queria agradecer, Cláudia, de verdade. Queria agradecer, assim, a comissão pela convivência, tudo isso que a gente fez. Eu acho que a gente fez com um espírito, sabe, mais Sim. leve, mais... Agradecer ao comitê pela confiança, e agradecer a todo mundo que... Né, a gente falou tanto, assim, das trincheiras, dos leões, depois de um dia de trabalho, ainda vem aqui, sabendo que a live, ela continua, então, né, outras pessoas vão assistir em outros momentos. Mas agradecer muito a quem separou uma parte do dia para nos ouvir. E te agradecer também pela condução, pela mediação e, preciso fazer justiça aqui, pelo ânimo, né, ânimo de alma mesmo, que você tem imprimido à comissão. Então, agradecer a todo mundo. Não, na verdade, é isso, a gente pensar institucionalmente e pensar sempre na direção da missão, do objetivo, do engajamento e da vontade da gente ter o nosso doutorado dentro do Profiap. Não é isso? Eu acho que todos que estão aqui torcem por isso, né? Então, vamos lá, né? A gente vai ver a mágica do egresso virando ingresso. Exatamente. E não tem trabalho possível se não tiver esse espírito de adesão, de coesão e de coletividade, senão a gente não vai a lugar nenhum. Não é isso? E eu aprendi com vocês. Gente, boa noite, Virgílio. Muito obrigada por tudo, pelo capricho da apresentação. Acho que todos que estavam aqui viram isso, assim, foi muito legal, e pela clareza com que você trouxe a centralidade do egresso para dentro do nosso Profiap. Muito obrigada. Boa noite a todos, que todos fiquem bem, boa semana, Virgílio. Muito obrigado para todos e todas. Até logo para todos. Boa noite.